sétimo ano? Vamos falar de raiz quadrada de números inteiros. Nós não iremos falar de radiciação com qualquer índice. Aqui em cima nós vamos falar só de índice 2, que é quando a gente chama de raiz quadrada. Tudo bem? O que é raiz quadrada de 9? Eu posso colocar o 2 ou ocultar. Quando o índice é 2, ele pode aparecer ou não. Tudo bem? Raiz quadrada de 9 é 3. Por que é 3? Gente, a gente já falou sobre isso. A radiciação, ela é uma operação inversa à potenciação. Então, quando a gente pensa em raiz quadrada, eu tenho que pensar em dois números multiplicados, ele por ele mesmo, que dá 9. Então, quem é o número ao quadrado que dá 9? Então, a base é o 3. Então, é por isso que raiz quadrada de 9 é 3. Pensando um pouco melhor agora em potenciação, o que é menos 3 vezes menos 3? Vamos relembrar um pouquinho a multiplicação. O que é menos 3 vezes menos 3? Sinais iguais na multiplicação é positivo. 3 vezes 3 dá 9. Então, eu poderia pensar assim, ó, que raiz quadrada de 9 é 3, sempre foi, e raiz quadrada de 9 também é menos 3. Então, para este momento, nós não vamos utilizar, tudo bem? É verdade, eu posso ter que a raiz quadrada de 9 é o menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 dá 9, tudo bem? Mas nós vamos considerar que uma operação tem um único resultado. Então, a gente sempre vai considerar o resultado positivo, tudo bem? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, essa parte aqui, ó, que raiz quadrada de 9 é menos 3, nós não iremos considerar. É claro que aí pra frente, né, lá no 9º ano, no 8º ano, vocês vão estar trabalhando com esse resultado. Por enquanto, agora não. Tudo bem? Então, pensando aí, raiz quadrada de 16. Que número que elevado ao quadrado dá 16? Com certeza vocês já estão falando, é 4, ok? E agora? E raiz quadrada de menos 16? Tem algum número que elevado ao quadrado dá menos 16? Voltando aí um pouquinho nas potenciações, a gente vê que qualquer número elevado a expoente par, o resultado será positivo. Então, não vai ter ninguém aqui dentro que elevado ao quadrado vai dar negativo. É por isso que nós falamos que não existe, não tem um número que a raiz quadrada dele dá um número negativo. Então, isso daqui, ó, a gente vai usar esse símbolo, ó, que é de não existe. Ou podemos usar que não existe, ou nós podemos usar também que não pertence ao conjunto inteiro. Tudo bem? Na verdade, não pertence ao conjunto dos reais, que é um conjunto numérico que falaremos à frente. Mas, por enquanto, não pertence ou não existe. Vamos deixar o não existe, para a gente saber diferenciar. Ok? Raiz quadrada de 12. Que número que elevado ao quadrado dá 12? Nenhum. Porque 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Então, é um número entre 3 e 4, mas não é um número inteiro, que é o que nós estamos falando. Nós estamos falando de raiz quadrada de números inteiros. Então, o que a gente faz quando eu não tenho um quadrado perfeito aqui? Ou seja, um número que tem raiz quadrada exata. A gente fala que não pertence aos inteiros. Tudo bem? Então, não é um número inteiro. Vai ser um número, a gente vai estudar isso lá pra frente, vai ser um número irracional. Ok? Raiz quadrada de 7. O 7 também não é um quadrado perfeito. Então, não pertence aos inteiros. Aí, raiz quadrada de 121. Existe um número que multiplicar dele por ele mesmo dá 121? Tem, que é o 11, ok? E agora, ó, nós temos um negativo antes da raiz. Será que existe? O que significa esse negativo antes? Lembra disso daqui, ó, o negativo antes de um parênteses? Qual era o significado disso? Lembrando aí, o significado disso é o oposto de menos 2. E aí o oposto de menos 2 dava mais 2. Então, pensando aqui, eu vou calcular a raiz normal do 25, porque ele é positivo. Existe um número que elevado ao quadrado dá 25? Existe, é o 5.
mas eu quero o oposto. Então dá menos 5. Então presta atenção, essas duas coisas aqui, ó, são diferentes. Aqui o sinal está dentro do radical, aqui o sinal está fora. Quando o sinal está fora, você calcula a raiz normal e pega o oposto, ok? Essa situação aqui, ó, raiz quadrada de menos 64. Essa situação aqui não existe. Por quê? Porque nenhum número elevado ao quadrado vai dar negativo. Então isso aqui não existe. Esse símbolo aqui é de não existe. Tudo bem? E finalizando, será que existe o oposto da raiz de menos 36? Existe a raiz de menos 36? Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. Como que eu vou pegar o oposto do que não existe? Então isso aqui também não existe, ok? Então radiciação com números inteiros falaremos só quando radicando for positivo. Tudo bem? Entendido? Até a próxima, tô morrendo de saudade de vocês, tá? Espero que a gente volte bem rapidinho. Tchau, tchau.